Olá, bem-vindos ao meu canal, é o professor Costa. Hoje vamos ver as assintas verticais. Vem o texto que está aí, diz que a reta da equação x igual a é uma assinta vertical quando pelo menos um dos limites laterais der infinito. Ou seja, isto quer dizer que o limite quando x tende para a mais ou o limite quando x tende para a menos de f de x tem que dar infinito. Se um deles der infinito, não precisam de ser os dois, até podem ser os dois, então a assinta é vertical. Reparem, aqui no gráfico temos os diferentes tipos de assintas. Então temos a oblíqua, esta, que é y igual a 2x mais 6, temos a horizontal, que é y igual a 1, e temos esta vertical, que é x igual a 2. Ela é vertical, observem que o limite quando x tende para 2 mais de f de x, reparem que dá mais infinito. No entanto, o limite quando x tende para 2 menos para aqui. Não dá infinito, mas o x igual a 2 continua a ser uma assinta vertical. O que interessa é que quando fizerem o limite para o candidato a assinta vertical, um desses limites laterais tem que dar infinito. Então, temos aqui uma função f de x igual a 2x sobre x menos 1 e queremos calcular a sua assinta. A primeira coisa a fazer é o domínio. O domínio da função, reparem. O domínio da função é R, exceto o valor que anula o denominador, que é 1. Então é R, exceto 1. O único candidato à assinta vertical é o x igual a 1. E vamos ver se ele de facto é assinta vertical ou não. Tem que se calcular os limites. Então faz-se. É o valor que não pertence ao domínio, x tende para 1 mais. Se um destes limites der infinito, então ele é assinta vertical. Ao substituir, fica 2 sobre 0 mais. 2 sobre 0 mais é mais infinito. Obviamente que este já vai ser assinta vertical, o x igual a 1, mas fazemos o outro, o menos. Então fica 2, 1 menos, menos 1. 2 sobre 0 menos, que dá menos infinito. Então, isto como apareceu pelo menos o infinito, quer dizer que x igual a 0 é a assinta vertical ao gráfico da função f. Graficamente, coloquei aqui o gráfico, quer dizer, reparem, que para um mais, deste lado que é um mais, a função está em mais infinito. Para o menos, que é aqui deste lado, a função está em menos infinito, que é a assíntota vertical. Então, temos aqui uma nova função, que é x sobre x quadrado menos 1. Vamos ver o domínio. Repara, vamos ver os valores que anulam o denominador. Então, o domínio da função é R, exceto o menos 1 e o 1. Então, temos dois candidatos à assinta vertical, o menos 1 e o 1. Temos que fazer, então, os limites para menos 1 mais, menos 1 menos, 1 mais e o menos. Temos que fazer quatro limites. Então, temos que fazer estes 4 limites aqui. Ao substituir, vem menos 1. Em cima não estou a colocar os menos e os mais, porque não é necessário, porque não se anula. Agora, menos 1 menos ao quadrado menos 1. Reparem, menos 1 menos é como se fosse menos 1,1, por exemplo. E menos 1,1 elevado ao quadrado dá 1,21, que é mais do que 1, e é positivo. Então, como menos 1 menos é menos 1, tal, ao quadrado fica mais do que 1. Então vem 1 mais menos 1, dá 1 sobre, menos 1, perdão, sobre 0 mais, que é menos infinito. Então já sabemos que é uma assinta vertical, o x igual a menos 1.
Vamos só fazer as contas aqui também para esta. Menos 1 mais, atenção, não é que ele seja positivo, mas é maior do que menos 1, ou seja, está mais próximo do zero, o valor absoluto é menor, mas é como se fosse, por exemplo, menos 0,9. E menos 0,9 ao quadrado dá positivo e dá 0,81, que é menos do que 1. Então fica o menos menos 1, que dá menos 1 sobre 0 menos, cumpre a regra dos sinais, menos 1 a dividir por 0 menos dá mais infinito. Pronto, já sabemos então que o x igual a menos 1 é uma assíntota. E como deu infinito nos dois limites, chama-se uma assíntota vertical bilateral, porque apareceu nos dois limites. Então, vamos ver o outro. Fica então 1 sobre 1 mais menos 1. Não se esqueçam, 1 mais é 1 vírgula tal, ao quadrado dá mais do que 1. Por aqui. Vou pôr aqui tudo, como fiz com os outros. 1 mais ao quadrado, menos 1, fica 1 mais menos 1, que dá 1 sobre 0 mais, que é mais infinito. Também é assíntota vertical. Vamos ao outro, 1 menos ao quadrado, menos 1. Atenção que 1 menos ao quadrado é como se fosse 0. O 1 menos não quer dizer que ele é negativo, quer dizer que é menos do que 1. 1 menos é, por exemplo, 0,9, ao quadrado dá 0,81, 1 menos ao quadrado é 1 menos. Não é que esse seja negativo, não vão dizer que um número elevado ao quadrado estou a colocá-lo negativo, não. 1 menos quer dizer que é um bocadinho menos do que 1. 0 menos que dá menos infinito. Pronto, depois disto, as assintas verticais, vou aqui indicar, as assintas verticais, como era de esperar, é o x igual a 1 e o x igual a menos 1. Tem, então, duas assintas verticais, o nosso exemplo. Então, temos aqui um novo exemplo, não é? O fx igual a x menos 1 sobre x quadrado menos 3x mais 2. Como fiz anteriormente, vou calcular o domínio. Ao calcular o domínio, tenho de calcular os zeros. Então, o a é 1, o b é menos 3, o c é 2. Vou à máquina gráfica, e vai-me dar que o x é 1 ou o x é 2. Então, o domínio da função é R, exceto 1 e 2. Então, vamos ver. Os candidatos à cinta vertical são estes dois que estão aqui. Digo candidatos, podem não ser a cinta vertical. Temos de confirmar. Vamos então fazer o primeiro limite. O primeiro limite, então, é o limite, por exemplo, quando x tende para 1 mais. Então, substituo. Ao substituir, o que é que me vai acontecer? Fica 1 menos 1 sobre 1 quadrado menos 3 mais 2, deu-me 0 sobre 0, indeterminado. Não sei se está infinito. Vamos ver. Fatorizo o polinómio do denominador. Porquê? Porque já tenho os zeros. Podia fazer o Ruffini, mas não há necessidade, porque acabei de fazer a fórmula resolvente. Então, reparem, o x quadrado menos 3x mais 2 vai ser x menos 1 vezes x menos 2. Este 1 e 2 são os que vieram aqui dos zeros, não é? São estes que estão aqui. Vamos só apagá-los. Faço o corte, não é? Fica o limite, quando x tende para 1 mais de 1 sobre x menos 2. Ao fazer a substituição, fica 1 mais menos 2. Este mais não era necessário, porque vai dar sempre a mesma coisa. Menos 1 que dá menos 1. O limite, quando x tende para 1 menos, é a mesma coisa, não é? É igualzinho, porque como não está a dar 0, o mais e o menos não faz diferença. Então, dá menos 1. Isto quer dizer que x igual a 1 não é a cinta vertical ao gráfico de f. Não é a cinta vertical ao gráfico de f, mas pode ser que o x igual a 2 seja.
Vamos ver então agora se o x igual a 2 é ou não a cinta vertical. Então, temos agora o teste a ver se o x igual a 2 é cinta vertical. Ao substituir, fica-me um bocadinho difícil no denominador saber se o resultado final é mais ou menos. Neste tipo de exercício, recomendo fazerem o seguinte: ponham o polinómio fatorizado, assim, x menos 1, x menos 2, que foram os zeros, ainda há pouco. Ao substituir, reparem, fica então 2 menos 1, 2 mais menos 2. E assim fica mais fácil. 1 vezes 0 mais, fica 1 sobre 0 mais, que é mais infinito. Então, podemos, de facto, afirmar que já é a cinta vertical, o x igual a 2. Então, agora faço para 2 menos, a mesma coisa, as contas vão ser rigorosamente iguais. Então fica 2 menos 1, 2 menos 1, a diferença está em que aqui é 2 menos menos 2, porque assim é mais fácil. Quando ele está fatorizado, é mais fácil saber se o resultado final é mais ou é menos. Aqui fica 0 menos, fica 1 sobre 0 menos, que é menos infinito. Então, isso quer dizer que x igual a 2 é a cinta vertical. E o x igual a 1 não é a cinta vertical. Então, vamos ver agora outro exemplo. Então, temos aqui agora outra função. Chama a atenção que esta função já está dentro do programa do 12º ano. As funções que fizemos nos exemplos anteriores estão enquadradas dentro do que se pede no 11º ano. Então, se é aluno do 11º ano, este tipo de função já não vai aparecer, ou seja, já não está dentro do vosso programa referente ao exame, aos alunos do 12º. Então, esta função é importante como as outras. Começamos por calcular o domínio, então o domínio da função é um pouco mais complexo, este aqui, por isso vou fazer o conjunto x pertence a r, tal que os logaritmos, só há logaritmos de números positivos e o x mais 1 tem que ser diferente de zero. Já ia colocar ali maior que zero, diferente de zero. Então o domínio vai ser, porque este não vai fazer diferença, não é? Porque o x tem que ser maior que zero, vai ser de zero a mais infinito. E agora, qual é o candidato à cinta vertical? É este aqui. Porque só ele começa aí e ainda por cima só posso fazer o limite para 0 mais, porque para 0 menos não está definida a função, porque o intervalo está aberto a partir do zero. Então fica limite quando x tende para 0 mais, não posso fazer para 0 menos, porque 0 menos iria aparecer o logaritmo do número negativo, o 0 mais é positivo, o 0 menos é negativo. É o único número que verifica o positivo e o negativo, para mais e para menos. Um mais é positivo, um menos também é positivo. Um mais quer dizer, por exemplo, que é mais do que 1 e o menos que é um bocadinho menos do que 1. Substituo a função, vou substituir na função, então fica logaritmo de 0 mais. Então aqui tenho que logaritmo de 0 mais sobre 0 mais 1. Podia colocar o 0 mais, não estou a colocar. Reparem, fica logaritmo de 0 mais sobre 1. O logaritmo de 0 mais quanto é que é? Menos infinito sobre 1, que é menos infinito. Não se esqueçam, o logaritmo de 0 mais é menos infinito. O logaritmo de 1 é 0. O logaritmo de mais infinito é mais infinito. O logaritmo de 0 menos o logaritmo de menos infinito não existe. Ok? Então, como deu menos infinito, isto quer dizer que x igual a 0 é a cinta vertical ao gráfico da função f. Vamos ver então outro exemplo. Então, temos aqui uma nova função, por exemplo, é levantado a 1 sobre x menos 1. Vamos então calcular o domínio. O domínio da função é uma exponencial com uma polinomial, com uma fração. Só interessam os pontos que não anulam o denominador, ou seja, o x tem que ser diferente de 0 e o x tem que ser diferente de 1. Então, o domínio da função é r
exceto o 0 e o número 1. Então, vamos ver. Os candidatos à cinta vertical é o 0 e é o 1. Vamos testar o 0. Vamos fazer o limite para 0 mais, então. Fica E levantada a 1 sobre 0 mais, 0 menos 1. 1 sobre 0 mais é mais infinito. Então, E levantada a mais infinito é mais infinito, sobre menos 1, que dá mais infinito. Já sabemos, x igual a 0 é uma cinta vertical. Vamos testar agora para 0 menos. A mesma coisa. 1 sobre 0 menos. É levantada a menos infinito sobre menos 1. É levantada a menos infinito é 0. Dá 0. Não é bilateral esta cinta. Não se esqueçam. É levantada a mais infinito é mais infinito. É levantada a menos infinito é 0. É levantada a 0 é 1. Então, podemos dizer que x igual a 0 é uma cinta vertical, porque um dos limites deu mais infinito. O outro não deu, o outro lateral não deu, mas não interessa. Vamos então agora ver o número 1, se o x igual a 1 é a cinta vertical ou não. Vamos substituir. Onde não dá 0, não há necessidade de estar a colocar os mais e os menos. É levantada a 1. 1 mais menos 1 dá 0 mais. Dá E sobre 0 mais, que é mais infinito. Já é assim. Então vamos ver para 1 menos. Para 1 menos, então fica 1 sobre 1. 1 menos menos 1, então dá E. 1 menos menos 1 é 0 menos. Dá E sobre 0 menos, que é menos infinito. Então é uma cinta bilateral. Isto quer dizer que x igual a 1 é a cinta vertical ao gráfico da função f. Espero que tenha sido útil o vídeo. Se for o caso e gostaram, ponham um gosto. E até ao próximo vídeo.